Oi, gente, boa tarde. Finalmente. Esperar o pessoal chegar pra gente poder conversar. Bora ver quem se junta. Cadê meu gado lindo? O gado lindo do amor do Brasil. O pessoal chama a gente de gado, eu digo que somos gado Nelore, né? Que é um gado assim de alta estirpe. Esperar meu gado lindo chegar aqui pra gente poder conversar um pouquinho sobre as coisas que estão acontecendo e que deixa a gente muito preocupada, né? Os patriotas realmente ficam preocupados. Bora ver quem chega aí pra gente poder começar a falar. Falar algumas coisas importantes e fazer algumas análises aqui do que foi passado na televisão e do que eu assisti ao vivo. Porque eu sempre digo pra vocês que informação sem mimimi você encontra aqui com Fabiola Sampaio. E é impressionante como a gente, ao vivo, né? A gente está assistindo uma coisa e a televisão está narrando outra. É uma coisa, assim, inacreditável. Não é um filme que você tem dupla interpretação. Não, são cenas reais de coisas que estão acontecendo no momento, naquele momento, e as pessoas leem de uma forma completamente estapafúrdia, de uma forma absurda. Enfim, só um minuto, que agora tocou meu interfone. Ah, meu Deus, tudo acontece. Só um minuto. Na hora, deve ser algum petralha me chamando. Jesus amado. Alô? 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 Amor, tô no meio da live. Beijo. Ai, meu Deus, era alguém querendo saber que horas começava. Mas vamos lá. Essas coisas acontecem. É bom que aqui é ao vivo. Então, olha só, gente, vamos começar a falar das manifestações, né, que aconteceram aí no final de semana. Primeiro, chamar a atenção que, assim, eu posso falar de cadeira, literalmente, quer dizer, de cadeira não, né, da rua, literalmente, porque eu participei de 98% das manifestações que aconteceram desde a época da ANTA, que nós conseguimos tirar do poder. Eu acho que eu não fui a uma ou duas, no máximo. E eu posso garantir para vocês, inclusive fiz diversas lives, né, mostrando para vocês total harmonia, paz, famílias, né, crianças, senhorinhas, senhores, pais, mães, cachorros, bandeiras brasileiras, hino nacional. Ou seja, eu nunca participei, nunca vi, em sei lá, em mais de 20 manifestações que eu já fui, no mínimo, desordem, quebradeira, confusão, enfim, o que nós vimos nesse final de semana. Então eu acho que contra fatos não há argumentos. Alguma coisa de estranho aconteceu. E aí eu vou dizer para vocês o que eu vi ao vivo e o que as televisões tentavam disfarçar, mas que no outro, né, não tinha como. Elas acabam dando a versão delas no momento, mas assim, não pode mudar tanto porque tá ao vivo. Você tá vendo uma pessoa fazendo uma coisa, você não pode estar dizendo que tá fazendo outra. Você tenta confundir um pouco, mas passado 24 horas a história muda. Por quê? Porque nem todo mundo viu ao vivo, aí eles manipulam. Então, assim, o que eu vi? Eu tava assistindo desde cedo a CNN, que estava passando direto, né, as manifestações. Começaram com as manifestações em Brasília. Super bonito, carros, pessoas, o nosso presidente passando, enfim, toda aquela manifestação que nós já estamos acostumados. Inclusive, a respeito dessas manifestações espontâneas, elas vêm acontecendo há 4 semanas. É a 5ª semana, se não me falha a memória. Nesse domingo foi a 5ª semana. E aí, de repente, eles começaram a mostrar a Avenida Paulista. Até então, uma manifestação normal nossa, de brasileiros, como sempre, com crianças, né, famílias reunidas, manifestação pacífica, inclusive ao lado da polícia, que nós temos respeito, sim, pela polícia, né, pelas instituições, bandeiras do Brasil, aquela coisa toda. E, de repente, de uma hora para outra, de quem está para frente da televisão, do lado esquerdo, estava o nosso pessoal, todo de verde e amarelo, que a gente já reconhece quem é brasileiro, quem de verdade, de coração, quem é patriota, que vai para a manifestação de verde e amarelo ou vai com a sua bandeira. Eu não conheço nenhum patriota que vá para a manifestação de vermelho.
Isso aí já começa por aí. Ou de preto, eu não conheço. Desconheço, mas a gente vai já voltar a essa história das cores. E de repente, do lado direito da Paulista, de quem está de frente para a televisão, nós estávamos do lado esquerdo. E do outro lado, as pessoas estavam circulando, ou seja, vinha pessoa do lado esquerdo e do lado direito. Aparece um rapaz com uma bandeira, que até então a gente não consegue identificar que bandeira é essa, só consegue se ver, lógico, que é uma bandeira vermelha e preta. E vem uma outra pessoa do outro lado, que seria do lado do pessoal democrata, né? Diz que, porque as televisões institularam o seguinte: a nossa manifestação verde e amarela é uma manifestação antidemocrática, antipatriota. E a manifestação da galera de preto, da galera de vermelho, que quebrou tudo, que tacou pedra, que tacou fogo, enfim, que fez o escarcéu, a manifestação deles são dos democratas, é a democracia. Ou seja, já começa tudo errado, já é uma inversão absurda de valores. Então vem um cara da democracia do outro lado, de cinza, vestido de cinza, e agride esse rapaz que hipoteticamente estaria do nosso lado. Eu não posso afirmar, porque quando começou a confusão, quando aparece a imagem, o rapaz não está concentrado onde estava o pessoal de verde e amarelo, o rapaz está do outro lado da rua, onde estavam circulando pessoas. Ali do outro lado da rua, como não tinha confusão ainda, estava circulando gente tanto do lado dos patriotas quanto do lado dos manifestantes que atacaram a polícia depois. Então, nesse momento, a gente não tem como afirmar nada. A única coisa que a gente afirma, vendo na imagem, é que era um rapaz com uma bandeira vermelha e preta, e que veio um cara do outro lado, né, vou chamar assim, que é pra gente identificar melhor, dos black blocs, né, porque tava todo mundo meio que de preto, das torcidas organizadas. Vejam bem, vamos já fazer um esclarecimento e vou voltar ao assunto. Quando um evento conclamado por torcidas organizadas de São Paulo, Gaviões da Fiel e outras aí, a gente já pode ver que isso não vai acabar bem. Outra coisa, existem várias postagens do senhor Alexandre Frota, desse irresponsável, desse canalha, desse usurpador, né, desse enganador da nação, conclamando as torcidas e dizendo que quem fosse da paz que não fosse, porque eles iam para quebrar, para arrebentar tudo. Era mais ou menos isso que dizia na chamada dele, se eu não me engano, no Twitter. Então, veja bem, voltando à história da bandeira. Esse rapaz do outro lado, do grupo negro, né? Negro, quando eu digo, das roupas, né? Porque daqui a pouco vão dizer, ai meu Deus, olha só. Daqui a pouco vão começar a quebradeira aqui no Rio dizendo que eu sou racista. Grupo vestido de preto, vou botar assim para não deturparem o que eu estou falando. Não eram pessoas negras, eram pessoas vestidas de preto, né? Os blacks, vou colocar assim, os blacks. Ele foi agredido, esse rapaz que estava com essa bandeira foi agredido. Aí começou o tititi. Aí eu comecei a pesquisar aqui na internet para ver o que raio de bandeira era essa. Porque a gente não tinha certeza. A CNN não falava nada, né? Só dizia, não, até então ninguém sabia. E aí a CNN começou a dizer o seguinte, informação da CNN. E isso eu pesquisando para ver do que se tratava, porque antes já tinha tido uma confusão em Copacabana. Eu não fui ontem, mas teve uma confusão em Copacabana com um grupo intitulado Antifas. Veja bem como eles são loucos. Antifas diz que é um grupo aí radical, inclusive bancado uma parte pelos Soros, que vocês já conhecem. E que eles chegam para quebrar, para arrebentar e tal, e eles se auto-intitulam antifascistas. Veja bem, antifascistas, mas aí vocês veem o que eles fazem, né? Fascistas somos nós, de verde e amarelo. Então já tinha tido uma confusão em Copacabana que foi reprimida pela polícia. Eles estavam com bandeiras parecidas com essa que esse rapaz estava carregando, e a porradaria comeu em Copacabana e a polícia colocou eles para correr, porque mais uma vez a nossa manifestação calma, pacífica, de pessoas, de família, pessoas do bem, e eles incitando o pessoal de verde e amarelo, e teve uma confusão e a polícia colocou os antifas para correr. Então começaram a querer dizer que essa mesma pessoa que hipoteticamente estaria do nosso lado, estaria com uma bandeira que representava o neonazismo, o fascismo, essas coisas todas.
E aí, na verdade, começou a discussão, só para fazer um esclarecimento, só para vocês verem como é que a grande imprensa deturpa. Eu, na minha inocência, eu digo, olha, não vai ter ninguém do nosso lado, isso aí eu sei porque eu participei das manifestações. Acho que é impossível que tenha alguém do nosso lado com uma bandeira de neonazista, com uma bandeira de fascista, não vai ter. Primeiro porque a gente não vai deixar. Né? Lógico que vai ter alguém esclarecido ali no nosso meio que vai perceber. Além do mais, ainda existia a possibilidade de ser gente infiltrada. Como eu falei, o rapaz estava do outro lado. Aí eu pensei assim, como tinha uma coisa branca escrita na bandeira, eu falei, meu Deus, será que era uma bandeira do Flamengo? E como essa outra, o outro lado, né, dos blacks, eles foram convocados pelas torcidas organizadas, eu digo, será que estavam batendo no rapaz porque era uma bandeira do Flamengo? Eu ainda fiquei com essa sensação. Aí as televisões começam a noticiar isso que eu falei, que eram bandeiras neonazistas, bandeiras de grupos de supremacia, não sei das quantas, aí começam as falácias, né? Começa o blá blá blá, o tititi, o mimimi. Só para esclarecer, essa bandeira usada em questão, que eu até nem acho que tem que usar, porque acaba confundindo a gente, essa confusão toda na Paulista começou a partir dessa agressão que esse rapaz sofreu de um grupo, começou com um rapaz de camisa cinza, do grupo dos democratas, né, que gritavam democracia e chegaram parecendo uns loucos lá na Paulista, marchando. Parecia assim que estavam indo para a guerra, diferente da gente que chega cantando o hino nacional. Então esse rapaz foi agredido. Essa bandeira é de um movimento da Ucrânia contra a repressão da Rússia. Não tem nada a ver com terrorismo, com nazismo, com fascismo, com esses ismos que eles gostam de nos imputar. Absolutamente nada. Inclusive o embaixador da Ucrânia foi entrevistado, se disse revoltado, e contou a história, que ele não se importava que a bandeira fosse usada em movimentos democráticos, porque é isso que essa bandeira representa na Ucrânia, a luta da Ucrânia contra a repressão da Rússia. Então vamos deixar bem claro, porque vocês são canalhas. O que vocês têm de grande imprensa, vocês têm de canalice mor. Não existe bandeira neonazista, bandeira fascista, bandeira terrorista nas nossas manifestações. Nas nossas manifestações existem bandeiras verde e amarela, que é a cor do nosso país. A nossa bandeira jamais será vermelha. Então nós não podemos ser responsabilizados porque alguém, que eu não sei quem é, por algum motivo, é simpático à luta da Ucrânia contra a repressão russa. Agora, daí a televisão dizer que são bandeiras de supremacia, bandeiras de lutas raciais e tudo mais, isso é um absurdo, isso é fake news, viu, senhor Alexandre de Moraes? Cadê o senhor? Ah, eu esqueci, né, Ale? O senhor só prende a gente, né? Peixe pequeno. O senhor só prende quem fala a verdade, né? Quando a fake news é propagada nas grandes, né? Na grande imprensa, nos grandes meios de comunicação, não tem problema nenhum. Pois eu quero lhe dizer que fake news foi sim ontem dizer que essa bandeira representa neonazismo ou representa qualquer outra coisa contrária à democracia, que nós sim, nós brasileiros decentes é que estamos lutando pela democracia. Aliás, como eu fiz um vídeo falando, o considerado o misógino, o machista, o racista, o ista não sei das quantas, o maior ditador do mundo que assumiu o Brasil, é ele ultimamente, atualmente, quem vem lutando pela nossa liberdade de expressão, né, seu Alê? Pela nossa liberdade de expressão, pelo nosso direito de ir e vir, pelo nosso direito de voltar a trabalhar. É esse o fascista e o ditador que nós elegemos. Por 57 milhões de votos, aliás, eu acho até que foi mais, mas 57 milhões de votos já bastaram para eleger o nosso presidente democraticamente. Então é isso. Eu vou já voltar ao assunto da manifestação, mas como eu toquei nos 57 milhões, né, de votos, que até acho que foram mais, eu queria aproveitar esse gancho e dar uma gargalhada e pedir que vocês deixem aí a gargalhada de vocês a respeito dessas pesquisas. Gente, olha, eu sinceramente, eu fico sem palavras. Porque seria cômico se não fosse trágico. Veja bem, diz que a esquerdalha nefasta e decadente está cantando aos 7 ventos, somos 70%, só 30% apoia o presidente, só 30% isso. Gente, se eu dependesse dessas pesquisas, a Manu,
Estaria fazendo a foice e o martelo agora numa casa de tatuagem, fazendo a foice e o martelo na testa dela. E o Haddad estaria cheio de cachorro ao redor dele, fazendo xixi no pé dele. Porque se dependesse desses institutos de pesquisa, o Bolsonaro não estaria eleito nunca. Aliás, eles erraram em todos. Todos que eles faziam, não, se for com fulano, ele perde, se for com ciclano, se for com João das Couves, ele perde. Ou seja, o nosso presidente seria o Porsche. E a vice-presidenta seria aquela louca, maluca, tatuada lá, comunista. Ou seja, quem é que dá atenção para esses institutos de pesquisa? Eu quero aproveitar aqui que a gente está, deixa eu ver com quantas pessoas online. Quero aproveitar e perguntar aqui, fazer uma enquete, a gente está com quase 800 pessoas online. Fazer uma enquete aqui, quantas pessoas, quantos de vocês já foram entrevistados pelo Ibope, pelo Datafolha e esses institutozinhos aí de xarope? Eu nunca fui. Eu tenho quase 50 anos de idade, nunca fui. Eu digo, vai ver que o problema é comigo. Então, queria aproveitar e deixar esse registro aqui. Eu vou abrir uma enquete para vocês responderem. Quantos de vocês já foram entrevistados, ou pelo Ibope, ou pelo Datafolha, ou por qualquer um desses que é sempre contra a gente? Pois é, eu não vou nem me preocupar com esses 70%, porque se dependesse, né, desses 70%, o Bolsonaro não teria sido eleito. Nós não estaríamos aqui nessa confusão, nós já teríamos virado a Venezuela, estaríamos catando lixo para comer, estaríamos comendo cachorro no meio da rua, e eu não estaria aqui discutindo com vocês, primeiro porque a gente nem teria mais internet, já teria sido presa há muito tempo, provavelmente, morta, já teria me desovado em algum lugar, ou seja, teria poupado esse problema todo. Então tá feito o convite, já vou abrir uma enquete, quero saber de vocês quem já foi entrevistado para algum instituto desses aí, que diz que agora eles são 70%. Então eu vou deixar minha gargalhada. Só posso rir, né? Mas vamos voltar. Voltando à situação das manifestações. Aí começou o tititi. Bem, foi isso que eu assisti ao vivo. Eu assisti ao vivo desde de manhã na CNN. E eles tentando deturpar, mas não tinha como, as imagens claras. E aí começou a discussão de onde é a bandeira, não é a bandeira, porque quem começou, quem não começou e tal. Aí daqui a pouco eles entrevistam, se eu não estou enganado, o secretário executivo da Polícia Militar, porque o senhor João Dória, o governo de São Paulo, já estava cobrando o porquê, veja bem, o porquê que a Polícia Militar estava agindo só contra um lado dos manifestantes. Meu Deus! Como é que vai agir contra um lado que está parado? O nosso lado aparecia o tempo todo, eles cortavam essa imagem na televisão, aparecia o tempo todo o nosso lado parado, com bandeiras verde e amarelas, todo mundo parado, ninguém nem caminhou. E por outro lado, os blacks avançando em direção à polícia. E aí começou uma confusão que ninguém sabe. O que originou a primeira confusão foi essa história da bandeira, que as televisões tiveram a pachorra, a cara de pau, o escárnio de dizer que eram bandeiras de movimentos neonazistas e movimentos fascistas e movimento de tudo que não presta, né, querendo atribuir a gente. E aí entrevistaram, aí começou essa história, por que a polícia só estava reprimindo o lado dos blacks, né, dos black blockers, enfim, a galera vestido de preto, vestido de cinza, gritando e tal. Começou quebradeira, começaram a arremessar coisas, inclusive algumas pessoas do lado de lá foram presas com canivetes, com soco inglês, com várias coisas. Ninguém vai para uma manifestação democrática armado. A nossa arma, quando a gente vai para a manifestação, a gente vai armado com a bandeira do Brasil. É com isso que a gente vai armado. Enfim, então o governador começou a perguntar, aí foi alguém da Polícia Militar dar uma entrevista na CNN, que eu acho que é o secretário executivo da Polícia Militar, general, comandante, capitão, eu esqueci a hierarquia lá dele. Camilo, não sei das quantas. E ele explicando, olha, nós estamos aqui, a Polícia Militar é treinada para reprimir, onde houver confusão, para reprimir violência, para proteger as pessoas e tal. E a repórter o tempo todo, foi uma coisa horrível, foi constrangedor, querendo que ele dissesse que a confusão tinha partido de um bolsonarista que estaria com uma bandeira. Eu não posso afirmar isso. Eu só posso lhe dizer que nós temos drones, nós temos imagens. Depois tudo isso é analisado, as pessoas são identificadas. O que eu posso lhe dizer é que nós estamos reprimindo quem está fazendo violência, quem está quebrando. E a pessoa continuava insistindo e ele dizendo que não, olha, uma coisa horrorosa. Ali você vê que infelizmente eu gostaria de estar errada, que infelizmente o que eu digo é verdade. A CNN
é a Globo Lixo com filtro de Instagram. Não se enganem, né? A gente no começo, alegria de pobre é uma desgraça, dura pouco, né? O nosso pão cai sempre com a manteiga virada para baixo. A gente diz assim, chegou a CNN para combater a Globo Lixo, agora sim, agora a gente vai ter jornalismo de verdade. Que nada, gente. Eu só conheço uma ou duas pessoas na CNN que falam a verdade. Que uma é a Gisele, que eles participam sempre do grande debate. Eu me falho a memória agora, né? Que a minha memória já tá uma graça. Eu não tenho mais memória, eu já tenho uma vaga lembrança. Que é a Gisele alguma coisa, que participa do grande debate, eu acho que ela é advogada. E o outro é o Caio Coppola, que arrebenta e fala a verdade, é perfeito nas suas colocações. Fora isso, é só esquerda. É só pancada o dia inteiro no presidente. E eles tentam manipular. A apresentadora queria manipular, queria de qualquer jeito que o Camilo, né, que eu não sei agora, comandante, capitão, general, não sei o que ele era, dissesse, assumisse que a confusão tinha começado do lado dos bolsonaristas. E por que esse lado não estava sendo oprimido pela polícia? Veja bem, como é que vai... como é que você vai reagir contra uma multidão parada, com crianças, com pais, com mães, com idosos, com cachorros, com a bandeira do Brasil cantando o hino nacional? Quem estava quebrando, quem estava incendiando, quem estava marchando em direção à polícia eram eles. Então, parabéns, eu quero dar os meus parabéns para a Polícia Militar de São Paulo, que não se omitiu, que fez um trabalho perfeito, que, pelo contrário, protegeu as pessoas decentes e do bem que foram para lá, para se manifestar democraticamente, porque quem se manifesta democraticamente se manifesta com bandeira verde e amarela. A nossa cor é verde e amarela, a nossa cor não é vermelha, a nossa cor não é preto. Desconfie de manifestações com pessoas vestidas de preto, vestidas de cinza e com bandeiras que não forem verde e amarelas, porque elas podiam até sim se vestir de outras cores, contanto que elas empunhassem bandeiras verdes e amarelas. Eu poderia dizer que era um movimento democrático também. Porque, veja bem, a democracia tem que servir para os dois lados. Direito de se manifestar. Direito de se manifestar, sim. Direito de baderna, não. Direito de quebrar tudo, não. Direito de agredir a polícia, não. Direito de ser violentos contra os pais de família que estavam lá empunhando bandeiras verde e amarelas, não. Eles foram reprimidos por causa disso. Aí tem uma outra situação. Uma outra situação que isso aí a gente vai apurar, mas chegou até mim, que é o seguinte, foi encaminhada uma senhora, eu acho que isso aí vocês viram, porque como era contra a gente, a televisão repetiu 350 mil vezes, deve estar repetindo até agora. Uma senhora com uma bandana da bandeira americana, com um taco de beisebol na mão e com uma bandeira do Brasil, assim, pendurada ao lado, eu não sei se era numa mochila ou na calça. E essa senhora, ao longo da Avenida Paulista, sendo conduzida pela polícia, e ela parava, falava com a imprensa, reclamava alguma coisa e tal, não sei o quê. Aí eles diziam, olha, isso aí é uma manifestante. Só porque ela estava com a bandeira do Brasil, eu tô chamando a atenção pro que me chegou, que eu não sei se procede, isso aí depois a gente vai descobrir. E aí o pessoal dizia, só porque ela tava com a bandeira do Brasil, aí o pessoal, olha aí, tá vendo, é do Bolsonaro, não estão prendendo, tem que tomar o bastão. Realmente, como eu falo, o que serve para um serve para outro, vamos ser justos. Ela poderia até ser, por que eu vou dizer poderia até ser do nosso lado? A polícia teria que ter tomado esse bastão. Porque, segundo eles, se ela estava com bastão ameaçando as pessoas, isso aí é considerado arma branca. Não vai esperar ela dar uma cacetada na cabeça de alguém para a polícia agir, né? Então, o que aconteceu? Levaram a mulher e a imprensa começou a divulgar que ela seria bolsonarista, porque ela estava com a bandeira do Brasil e tal, e que estaria incitando o outro grupo, que a polícia não fez nada contra ela. Pois bem, chegou até mim, que depois eu vou publicar aqui no Facebook quando a gente acabar, chegou até em mim imagens dessa mulher, que a gente vai descobrir. Eu recebi um pouquinho antes de entrar na live, eu não tenho realmente certeza, vamos dizer que eu estou falando fake news, eu estou deixando muito claro que nós vamos averiguar, mas a princípio é isso. Essa mulher estaria infiltrada, porque antes aparece ela do outro lado, com uma outra roupa, vestida com uma outra roupa, mas aparece sim ela com essa mochila e com essa bandeira do Brasil meio de chavada. E de uma hora para outra aparece ela já com esse lenço no rosto dos Estados Unidos, com esse taco de beisebol e o pessoal dizendo que ela estava do nosso lado. E aí chegaram algumas fotos até mim, inclusive ela com a Choice, né, nossa querida Choice,
Aquela que se elegeu na onda Bolsonaro e que agora cospe no prato que comeu diariamente, né? E que quer ser prefeita de São Paulo. Deixe sua gargalhada. Ha, 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 pra ela. Mas, enfim, chegaram essas coisas até mim, a gente vai confirmar se é verdade, mas me parecem, as imagens me parecem ser verdadeiras. Que ela estaria do outro lado e que ela se infiltrou, né? E por estar com a bandeira do Brasil, ela não tá com a bandeira do Brasil nela, ela tá, eu não sei se é na calça ou se é na mochila, mas aparece uma bandeira do Brasil, assim, caída ao lado da perna dela, e que ela estaria incitando, né, a galera lá do Black, a galera das torcidas organizadas. Então, isso foi o que eu vi, eu queria deixar muito claro pra vocês, a gente tá com 2.000 pessoas, eu assisti tudo isso ao vivo. Eu não assisti isso editado, eu não assisti isso depois à noite, quando criaram as fake news que eles quiseram criar. Quando eles já inventaram, aí já me disseram que esse mesmo comandante já parece que foi no Fantástico e mudou a versão, eu não sei. Eu estou dizendo o que eu vi ao vivo. O que disseram depois não me interessa. O que me interessa são as imagens que eu assisti ao vivo e o que foi dito naquele momento. Né, que ainda não tinham sentado para combinar. Não estou nem dizendo a respeito da Polícia de São Paulo, porque eu não vi a declaração dele depois no Fantástico. O que eu estou dizendo para vocês é que a confusão começou com esse raio dessa bandeira, que eu também nem sei por que esse diacho dessa pessoa estava com essa bandeira lá, também não sei se ele era do nosso lado, mas eu quero deixar esclarecido aqui, com certeza absoluta, que essa bandeira é uma bandeira da Ucrânia contra a repressão da Rússia. Não tem absolutamente nada a ver com nazismo, fascismo e esses ismos que esses infelizes, esses abutres, esses mensageiros do apocalipse querem sempre passar a imagem que somos nós. O que vocês são, vocês querem refletir na gente. Mas canalhas não mais passarão no Brasil. Vocês são isso, nós não. Nós somos democráticos, nós somos patriotas. E nós lutaremos pelo Brasil até o final, vocês podem ter certeza. Então, a respeito das manifestações, era isso que eu queria dizer pra vocês, porque eu acompanhei desde o começo ao vivo. Deixa eu ver o que mais que a gente vai falar. Já falei das pesquisas, né, pra dar uma gargalhada. E outro dado interessante aqui, só um parêntese aqui, um momento comédia. Uma deputada do PSOL, né, que eu sempre digo que o PSOL, eu também uso a mesma coisa que eu falo da CNN. O PSOL é o PT com filtro de Instagram. O PSOL nada mais é do que o PT disfarçado. Então, veja bem, uma deputada louca do PSOL foi bloqueada no Twitter pelo nosso ministro da Educação, né, o Abraham Traub, eu acho tão bonito esse nome, foi bloqueada no Twitter e ela entrou na justiça para que ele desbloqueie ela. Meu Deus do céu, gente, esse pessoal, olha, sinceramente, eu não sei se eu choro ou se eu dou gargalhada. Juro pra vocês, isso não é fake news. Eu não vou dizer o nome dela, porque eu não vou dar, né, não vou dar fama pra ela, deixa ela com a loucura dela pra lá. Mas ela entrou na justiça querendo obrigar que o ministro a desbloqueie no Twitter. Você imaginou se um monte de gente, um monte de louco, maluco, petralha, esquerdalha, nefasto, decadente, começa a entrar na justiça contra mim pedindo pra eu desbloquear pra eles continuarem me xingando aqui? Porque antes eu faço assim, eu deixo eles pra ver se eu passo luz pras criaturas, aí depois, quando eles me ofendem, eu esculacho e bloqueio, mas a última palavra é sempre minha. Aqui quem manda sou eu. Já pensou recebendo um monte de ordem judicial pra eu desbloquear a fulana de tal que disse que eu ia morrer de Covid, a outra fulana de tal me amaldiçoando até minha quinta geração? Eu tenho que desbloquear, porque isso é democracia, eu tenho que ficar sendo xingada. Ah, bora combinar que a gente não é obrigada a nada, né? Palhaçada, momento comédia. Vamos continuar. O que mais que eu separei aqui pra vocês? Ah, gente, Celcinho de Mello. Então, Celso de Mello, olha só, duas situações sobre o Celso de Mello. Primeiro, o Celcinho já recuou, né? Parou pra pensar, botou um pouquinho de juízo na cabeça, já recuou a respeito da apreensão do celular do presidente, pelo menos temporariamente. Eu não sei se o recado do nosso general Heleno, né? Vou fazer com a mão certa, que estavam reclamando que eu estava batendo continência com a mão errada, mas é que como eu não sou canhota, eu seguro o telefone com a outra mão, vou bater com a mão certa. Avante, general Heleno. Então, eu não sei se depois daquela cartinha do general Heleno, muito chateado da vida, para não dizer coisa pior, Celso de Mello recuou, né? Fez a egípcia e já desistiu de confiscar, né, de apreender o celular do presidente. Até mesmo porque a gente fica se perguntando por que tem que pegar o celular do presidente e até hoje não se pegou o celular de quem mandou matá-lo,
Né? Por que que a OAB defende com unhas e dentes o sigilo do celular do senhor Adélio Bispo? Ah, mas do nosso presidente pode pegar, né? Aham. Então tá bom, Celcinho. Que bom que você tá tendo um pouquinho de juízo, né? Ultimamente. Juízo é bom e não faz mal pra ninguém. Vamos falar também do seu Celso de Mello. Teve uma história aí, que eu vou resumir aqui. Ele teria, numa conversa privada aí, que foi vazada, comparado o nosso presidente, né, o nosso Bozo do amor, o nosso coiso, o nosso Bolsonaro, a Hitler. Fez alguma citação aí dizendo e tal, mas veja bem, era uma conversa privada que foi vazada. Tudo bem, aí ele ia dizer, é minha opinião. Eu como ministro é uma coisa, eu como pessoa posso ter uma opinião. Ok, a conversa foi vazada. Aí eu queria lhe perguntar o seguinte, que eu tô meio confusa, fiquei assim, a minha cabeça não tá legal, né? Eu já tô com uma certa idade, às vezes eu me confundo um pouco. Eu queria saber qual é a diferença de pegar uma conversa sua particular, onde o senhor diz que o nosso presidente faz alguma comparação do nosso presidente a Hitler e fica chateado porque isso foi vazado. Qual é a diferença de se pegar uma conversa ministerial, que é uma reunião secreta, e que se divulga trechos que não tem absolutamente nada a ver com o tema em questão, o porquê daquela reunião ter sido vazada? Né, ter sido vazada de uma certa forma, ter sido dada a publicação daquela reunião. Então, a minha pergunta para Vossa Excelência é qual é a diferença? A sua opinião, então aí não pode se confundir, quer dizer que o senhor é um juiz que, apesar de nós já sabermos a sua opinião sobre o nosso presidente, isso não vai influenciar em absolutamente nada nas suas decisões. É isso que o senhor está querendo dizer? Tá bom, vamos fazer de conta que a gente acredita. Tá, eu vou deixar isso de lado. Vou deixar isso para a segunda parte. Agora, o que eu queria saber do senhor é o seguinte. Não seria a mesma situação de se vazar, de se dar publicidade a uma parte de uma conversa, então, secreta, de uma reunião entre ministros, que é, sim, uma conversa privada e que foi vazada, foi dada publicidade para o Brasil inteiro, de um trecho que não tem nada a ver com o objeto da publicidade dessa reunião, porque, veja bem, o objeto, né, o que se estava buscando nessa reunião era a suposta interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. Eu quero saber o que tem a ver a fala do nosso ministro, né, do Abraham Rantaub, o que tem a ver a fala dele onde ele diz que deveria prender e tal, não sei o que, aliás, muita gente do Brasil, né, eu não sei nem se eu vou ser presa por isso, mas eu quero dizer aqui, dar um meu depoimento, que ele falou que muita gente do Brasil acredita, né, não tô nem dizendo que sou eu, mas muita gente acha que vai ter que prender todo mundo e convocar todo mundo para prestar esclarecimentos. Mas, enfim, fica a minha pergunta para o senhor. Qual é a diferença? Por que as suas conversas que vazam são opiniões próprias? Por que foi vazada, é pública, não tem problema, né? Mas a do ministro pode vazar e ele pode ser chamado para depor por causa disso. Então eu queria saber quem é que pode lhe chamar para explicar isso. Porque eu sempre pergunto nas minhas lives quem é que pode deter o STF. E a gente vai já falar disso no final. Quem é que pode inquirir o STF? Quem é que pode frear o STF? Quem é que pode dizer para o STF, chega! Vocês estão extrapolando, aliás, vocês já extrapolaram e muito a atribuição de vocês. Então fica a minha pergunta para o Alê, para o Celcinho e para os demais. Tá feita a pergunta. Se vocês puderem me responder, de preferência não com a Polícia Federal chegando aqui, né? Porque a gente ainda vive numa democracia. Se puderem me responder, eu agradeço. Tá bom? Vamos continuar? Já falei das pesquisas e tal. Eu vou depois falar sobre o artigo 142, mas é uma explicação muito rápida, porque quando a gente explica, as pessoas ficam um pouco de preguiça de entender. Então eu vou dar o caminho das pedras do artigo 142 e vocês vão, eu tenho certeza que tem muita gente inteligente, muita gente interessada aqui em saber do que se trata. Eu vou dar o caminho das pedras e vocês vão ler e na próxima live a gente vai discutir sobre o que vocês entenderam, sobre se o meu entendimento é diferente do entendimento de vocês. Mas antes da gente falar sobre o artigo 142, eu vou falar aqui para vocês, eu vou ler aqui para vocês algumas coisas que aconteceram e que para calar a boca desse pessoal, né, desses 70
Esses 70, tem que dar gargalhada, né? Quando a gente fala, vamos esclarecer, porque os 30% que somos nós sabemos tudo que o governo está fazendo. Mas esse esclarecimento aqui é para os 70% que acham que o governo é horrível, é péssimo, que acham isso, tititi, tototó. Então vamos lá, vamos esclarecer por esse pessoal. Dados oficiais do governo, tá? 11,4 milhões de medicamentos distribuídos, 14 mil novos médicos, 10,6 milhões de testes enviados aos estados, impostos zerados sobre insumos da Covid, quase 94 milhões de EPIs enviadas aos estados, 15 mil respiradores adquiridos e consertados, 417,7 bilhões, eu vou repetir para vocês, 417,7 bilhões investidos no combate direto ao vírus, enviados para estados e municípios. Então isso aí é para você que fica aí, ai, manhã, que você não faz nada, tô insatisfeita, ai, tô muito insatisfeita com o que o governo tá fazendo, esse governo não faz nada, é porque o Buzz só fala besteira, vão se catar, vão se informar, seus idiotas, vocês são os abutres, vocês são burros, porque vocês querem ser, porque as informações estão aí, o problema é que vocês só pegam informação onde deturpam, eu quero ver a televisão dizer isso, são dados oficiais do governo. Se eu estiver mentindo, podem mandar me prender. Se acham que é fake news, podem mandar me prender, porque tem que prender o governo todo. Tem que prender quem divulgou. Dados oficiais do governo. Então, quando perguntarem o que o seu presidente está fazendo, vocês podem repetir isso aqui, porque aqui não tem fake news, não. Tá bom? Vamos continuar. Vou finalizar aqui, a gente tá com 2.000 pessoas online. Eu vou pedir, gente, já devia estar pedindo desde o começo, que é fundamental que vocês compartilhem. Né? A gente tá fazendo live fora de horário, porque vocês sabem que o Facebook, quando eu aviso o horário, ele restringe, né, o nosso poder o poder de visualização, ele não avisa todo mundo, eu não sei porquê. E antes de eu entrar no artigo 142, eu quero lembrar pra vocês, eu vou até colocar aqui rapidinho na CNN pra ver se já começou a votação. Tá acontecendo uma coisa muito grave, muito séria no Brasil hoje. Vai ser votado pelo Senado a PL, acho que é 2630, se não me falha a memória agora, porque, enfim, né, eu preciso anotar as coisas, que a cabeça é uma graça. E que é o seguinte, que muitas pessoas foram induzidas a erro, e eu vou fazer aqui um breve esclarecimento. Estão chamando da PL da fake news. Aí a pessoa que não lê, né, não abre, não entra na lei que eles querem aprovar, nessa PL, né, diz assim, que bom, poxa, vou votar sim, porque é para combater as fake news. Veja bem, não é isso. Isso aí é conversa para boi dormir, isso é papo de bêbado para delegado. O que eles querem, na verdade, veja bem, eles querem que toda e qualquer informação que seja veiculada nas redes sociais passe por averiguação. Ótimo, tá? Então, nossa, Fabíola, você tá brigando contra isso? Que ótimo, vamos combater as fake news, sensacional, tal. Muita gente achou que era isso, mas leia. Leia, entre no Google, digite PL 2630 de 2020 e vocês vão ver que não é isso. Na verdade é o seguinte, você vai postar alguma coisa e essa sua postagem vai ser verificada, veja bem por quem vai ser verificada. Pelos responsáveis, pelos sites, pelas páginas. Esses mesmos que restringem as coisas que nós publicamos, que muitas vezes tiram as nossas páginas do ar. Então, assim, que raio de democracia é essa, onde o que você vai postar vai ser verificado por um grupo pequeno, né? Um grupo que detém o poder desses sites e dessas plataformas. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Se isso não é censura, eu rasgo meu diploma de direito. Eu não sei mais, então. Eu estudei, sei lá, não sei o que eu estudei. Eu estudei educação física e acho que virei advogada. Veja bem, qualquer coisa que seja postada vai ser verificada por eles. Eles vão ter o poder supremo e absoluto de dizer que o que você postou ou não é fake news ou não. Isso a gente já vê na televisão. Eu comecei aqui a live dizendo chamando a atenção do Alê, né, Alê? Oi, Alê, tudo bom, querido?
Excelência, Vossa Excelência, eu quero saber se as televisões vão ser punidas, se elas também vão receber, né, alguém, o diretor, eu não sei como é que funciona, quem é responsabilizado, diretor de imagem, o diretor executivo de jornalismo, quem é que vai ser responsabilizado, dizendo ontem que essa bandeira na manifestação era uma bandeira neonazista, neofascista, caramba 4 de asa. Então eu queria saber, eu lhe perguntei isso desde o começo, e aí eu queria saber o seguinte: quem é que vai punir, quem é que vai verificar se essas plataformas estão dizendo a verdade? Porque eles vão poder dar o símbolo, o carimbo, a chancela deles de verdade no que eles quiserem. Isso não é censura? Isso é o quê, gente? Então, assim, teve uma votação, né, uma consulta pública, e pro meu espanto, o Brasil não é pro amador. O Mário Frias denunciou isso. Quando você entrava no site do Senado, veja bem, olha a canalice, para vocês prestarem atenção à votação, daqui a pouquinho ainda dá tempo de votar. Quando você clica no Google, que você coloca PL 2630 e tal, a primeira coisa que abre é confirme o seu voto sim. Juro pra vocês. O Mário Frias fez um vídeo, inclusive eu compartilhei aqui, dizendo que isso é um absurdo, isso é uma fraude. A pessoa que não leu, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é confirmar, porque acha que é a lei contra fake news. Beleza, só que não é. Você tem que ler do que se trata antes de votar. E o site já te leva, automaticamente, já te induz a botar o voto favorável. Então, até pouco tempo, há umas 2 horas mais ou menos, eu li, nós estávamos o não, porque nós temos que votar o não. Isso é censura ao que nós vamos postar. Isso é dar carta branca para que as plataformas digam que o que a gente fala é ou não verdade. Eu prefiro postar uma fake news e eu ser responsabilizada criminalmente, eu sozinha ser responsabilizada criminalmente por uma coisa que eu falei errado, ou porque eu entendi errado, ou porque eu quis colocar errado, do que eu nunca mais poder postar nada, porque tudo que eu postar vai passar pela chancela deles. Então eu acho que cada um tem que se responsabilizar pelo que posta. Aí sim a Polícia Federal pode vir me prender, quem vocês quiserem, mas isso que eles querem fazer é censura. Essa PL 2630 é a lei da mordaça na internet. Nós vamos ser amordaçados na internet. Então prestem atenção, votem. Quando saírem daqui, nós estamos nesse momento com 2.400 pessoas online. Por favor, compartilhem diversas vezes. Peçam para os amigos compartilharem, porque o que nós estamos vivendo no Brasil no momento é muito grave. É muito grave. Vou repetir o que uma pessoa disse, que eu não vou dizer o nome, senão daqui a pouco, toda hora eu tô achando que vão me prender. Inclusive eu durmo até já maquiada, já arrumada, porque nunca se sabe. Estamos à beira de acontecer uma coisa muito grave no Brasil. Muito grave. Né? Essas instituições entrando em choque. Instituições extrapolando limites absurdos. Instituições onde a pessoa é vítima, é julgador, é vítima, é investigador e é julgador. Isso não existe. Repito pra vocês, isso vai dar ruim. Não é se vai dar ruim, é quando vai dar ruim. E você já tá vendo o resultado nas ruas. O que nós estamos vendo nas ruas é resultado dessa instabilidade que está sendo criada por essa esculhambação promovida por essas instituições que estão extrapolando a sua missão constitucional. É isso que eu queria dizer pra vocês. Tá bom? Então, por favor, compartilhem e votem não. Agora, vamos lá. Artigo 142, eu vou ser bem sucinta também para não mandarem me prender mesmo, porque tá difícil o negócio pro meu lado. Mas vamos lá, a gente tem um monte de advogado na família. O Lula tá solto, por que eu vou ficar presa? Vamos combinar, né? Que eu não roubei ninguém, não matei ninguém. Vamos lá, não conspirei contra ninguém, só fala a verdade. Se tiver de ser presa por falar a verdade, pode vir me buscar. Artigo 142. Muito se fala do artigo 142, aí fala assim... Artigo 142, meu Deus, é golpe de Estado, querem que as Forças Armadas tomem o poder, porque quem já viveu na ditadura e blá blá blá, e cita não sei quem, que foi torturado não sei aonde, não sei quem morreu, blá blá blá. Bem, eu, Fabíola Sampaio, ninguém da minha família, não conheço ninguém da minha família que tenha sido torturado, que tenha sido morto, que tenha sido esfolado, porque eram todos trabalhadores, todas pessoas decentes e tal, e sempre foram brasileiros do bem. Mas enfim, isso é só um parêntese aqui que eu abri. Então, realmente, no artigo 142, se você pega... E eu demorei um tempo para entender isso. Quando você pega o artigo 142, você lê o artigo 142 da Constituição Federal de 88, de cabo a rabo, você diz assim, esse pessoal tá louco. Não tem. O artigo 142, ele dispõe sobre as Forças Armadas. O que pode, o que não pode, hierarquia, blá, blá, blá. Porque a aeronáutica, porque a marinha, porque o exército...
Enfim, você lê, e você não chega a conclusão nenhuma. E você diz, esse pessoal tá louco. Eu várias vezes li e dizia, não é possível. O pulo do gato, é isso que eu quero pedir para vocês anotarem, para vocês lerem, porque na próxima live a gente vai discutir sobre isso, se eu ainda estiver aqui, é lógico, né? O artigo 142 realmente, ele só fala disso. Agora, antes que digam, né, quando se pede, presidente, tá demais, tá por demais essa interferência, presidente, o STF tá extrapolando, presidente, tá, é golpe, porque o presidente, vou mostrar aqui pra vocês, porque o presidente quer o golpe, não sei das quantas e tal. O pulo do gato é o seguinte, no artigo 142, vocês vão ler o artigo 142, tem um parágrafo que ele diz o seguinte, que ele remete a uma lei complementar. É uma lei complementar de 1999, tá? Ela teve algumas alterações em 2010, ela é de 9 de junho de 1999, com algumas alterações em 2010, tá? Essa lei complementar é que é o pulo do gato pro artigo 142. E se essa lei complementar você chega nessa lei complementar através do artigo 142, que é um artigo constitucional, não existe golpe. Se você chega numa lei através de um artigo da Constituição Federal, não há de se falar em golpe. Estou falando até baixinho para vocês entenderem. Não existe golpe pautado em cima do artigo 142, combinado com a lei de 1999, do dia 9 de junho, uma lei complementar do dia 9 de junho de 1999, com algumas alterações em 2010. Então eu vou pedir que vocês façam essa tarefa de casa, que vocês leiam, porque eu vou dizer o que eu entendi. Eu vou fazer um resuminho do que eu entendi, e aí a gente vai parar para conversar. Eu vou ler aqui para vocês qual é o meu entendimento a respeito disso e afirmar para vocês que não existe golpe em lugar nenhum. Tudo que vem da Constituição, tudo que é amparado pela nossa Constituição, não há de ser golpe, não há de se falar em golpe. Golpe, eu sei o que é golpe. Então vamos lá. Essa lei complementar, resumindo o que eu quero que vocês leiam, ela diz o seguinte: o presidente da República, ou seja, o Bolsonaro, pode convocar as Forças Armadas para intervir numa instituição que não esteja cumprindo a sua missão. O presidente Bolsonaro pode convocar as Forças Armadas para intervir numa instituição que não esteja cumprindo a sua missão. Eu não sei se vocês lembram do que eu falei, né? Vítima, inquiridor e julgador. Se isso não é extrapolar e deixar de cumprir a sua missão, eu realmente, fica a critério de vocês. Então eu vou encerrar a live com essa pergunta, né? Na verdade Eita, até apertei errado aqui. Na verdade é um homework, né? Não tá na moda agora, home office, home não sei o quê. Então, vamos lá, aos tempos de Bill. É um homework para vocês, uma tarefinha de casa. Leiam, entre no artigo 142 da Constituição Federal. Lá tem um parágrafo, um inciso, que vai dizer que existe essa lei complementar. Vocês podem procurar essa lei complementar. Acho que a lei complementar número 97 é de 9 de junho de 1999, com alterações em 2010. Leiam o que diz essa lei complementar, embasada no artigo 142. E aí depois vocês vão me dizer se isso é golpe ou se o presidente pode ou não pedir que se cumpra essa lei, se ele pode pedir a intervenção das Forças Armadas em determinada instituição por não cumprir a sua missão constitucional. Tá bom? Então é isso, gente. Né? Não vou dar... Eu dei o caminho das pedras, agora eu vou fazer assim. Eu vou fazer assim com vocês. Eu vou lançar um assunto que é bem discutido, que causa polêmica. Vou dizer mais ou menos pra vocês como é que chega a conclusão. E aí depois a gente abre aqui uma enquete, a gente conversa. A gente tá com quase 3.000 pessoas online. A gente conversa, porque aí eu quero saber se o que eu pensei, se o resultado que eu cheguei é diferente do resultado de vocês. Vou repetir. Essa lei complementar que o artigo 142 fala, ela diz que o presidente pode sim acionar, convocar as Forças Armadas toda vez que uma instituição não estiver cumprindo com a sua missão. E ponto final. Vou fazer com a mão certa, senão os militares reclamam. Avante, capitão.
Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Vamos compartilhar, que a gente bateu quase 3.000 pessoas online. É necessário que a gente compartilhe. Nós estamos num momento muito difícil para o Brasil, mas eu não vou me estender, não vou nem mandar beijo, porque eu quero que vocês votem. Entrem no Google, procurem a PL 2630, tá? Procurem essa PL, votem não. Votem não, vocês têm que votar não. Presta atenção que o site absurdamente induz a erro. E quem não leu acha que é uma lei boa, que é a lei da fake news. É contra as pessoas do bem. É uma lei que vai nos amordaçar, que vai deixar que eles digam, que os donos das plataformas que nos enganam diariamente digam o que é certo e o que é errado. Nós não podemos permitir isso. Isso é um retrocesso. Tá bom, gente? Eu vou finalizar. Beijo pra quem tava aqui comigo. Compartilhem. No mais, seu Alexandre de Moraes. Tá feito aí o meu questionamento. No mais, seu Celso de Mello. Tá feito o meu questionamento também. Se quiserem me responder, eu tô aqui. Tá bom? Beijo. Tchau, gente. Brasil!